revelado. 4 irmãos buscam amor por correspondência e encontram um surpreendente laço oculto. O vento quente passava entre os ramos das árvores na fazenda de café, levando consigo o aroma do grão fresco lá do chão. A atmosfera estava carregada de sentimentos que afloravam, como uma tempestade prestes a erguer suas nuvens. A matriarca da família estava doente, e isso trouxe os 4 irmãos de volta ao lugar que haviam deixado para trás anos atrás. João, o mais velho, havia se tornado o administrador da propriedade, sufocando seus sonhos de artista sob a responsabilidade do negócio familiar. Ele se perguntava se havia feito a escolha certa, enquanto revivia os ecos de um violão que nunca tocou. Maria, a irmã sonhadora, chegava cheia de esperança, as mãos trêmulas segurando uma carta de um amante desconhecido que, por meio de palavras, prometia um amor que nunca conseguiu encontrar nos braços de quem estava ao seu redor. Ela mal percebia que, ao olhar para as páginas, poderia estar ignorando o que seus irmãos realmente sentiam por ela. Pedro, com um coração inquieto, lutava contra o sistema em busca de justiça. Ele se sentia preso nesse lugar que um dia sonhou transformar em um espaço de esperança e solidariedade. E Ana, a caçula, estava em conflito, buscando expressar sua arte em um mundo que só parecia subestimá-la. As tensões eram palpáveis, e mal chegaram, a briga começou. "Você nunca se preocupou com nada além dos seus próprios sonhos", gritou Pedro, os olhos brilhando de indignação. "E você, João, não é mais que um fantasma do que poderia ser", retrucou Ana, já exausta de ouvir críticas e sentir o peso que a família esperava dela. Maria apenas olhava, tentando encontrar espaço para os sentimentos que a envolviam. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As discussões aqueceram os ânimos, trazendo à tona segredos e rancores quase esquecidos. E foi numa dessas trocas de palavras carregadas de amor e ódio que uma carta antiga foi descoberta, escondida sob um tampo de madeira desgastada. As palavras escritas por seus pais revelavam um amor proibido, um triângulo que desafiava a estrutura que acreditavam ter. Para Maria, tudo se desmoronou quando entendeu que aquela letra, que tanto a tocava enquanto sonhava, talvez usasse a voz de seu próprio passado. Essa descoberta a levaria a uma jornada interna que mudaria tudo. Enquanto os irmãos tentavam entender o peso daquela revelação, a noite tombou sobre a fazenda e um silêncio profundo pairou no ar. O que eles fariam com os laços que os uniam agora que segredos esquecidos estavam expostos? O coração de João disparava na incerteza. Maria sentia um turbilhão de emoções, enquanto Pedro e Ana se encaravam, questionando se a luta por um significado fazia sentido em meio às verdades que estavam surgindo. O que mais eles precisariam descobrir para que fossem realmente uma família novamente? A tensão prometia um desenlace que mudaria suas vidas para sempre. A manhã seguinte chegou com um sol enfraquecido, banhando a fazenda em uma luz tênue que mal conseguia atravessar as nuvens pesadas de um passado recente. João, o mais velho, estava sentado à mesa da cozinha, observando as linhas da carta que mudara tudo. Com a xícara de café em mãos, ele não conseguia deixar de pensar no que seus pais haviam passado. Aquela história não era só deles, agora era também dos irmãos. Maria, ainda absorta em seus pensamentos, aproximou-se timidamente. O olhar distante dela fazia com que João se perguntasse se ela realmente tinha compreendido a profundidade daquilo que haviam descoberto. "João, você ainda está pensando naquela carta? Temos que falar sobre isso. Sobre nós", ela murmurou. O tremor na voz entrega a fragilidade da situação. Nesse momento, a porta se abriu e Pedro entrou, os olhos cheios de raiva contida. "Sobre o que vocês estão conversando? A família desmorona, e aqui estão vocês, como se nada tivesse mudado." Ele soltou a respiração de maneira pesada, a frustração transparecendo em seu semblante. Ana apareceu logo atrás, as mãos aflitas segurando ainda o desenho que fizera na noite anterior, um retrato dos 4, com todos de costas um para o outro.
É isso que somos agora? Estranhos? Ela questionou, mostrando o desenho. A imagem era um espelho do que estavam vivendo. O clima esquentava novamente. As batalhas do passado estavam prestes a começar novamente, enquanto eles tentavam entender se eram capazes de superar o que realmente eram. Precisamos enfrentar isso juntos. João se impôs, olhando para os irmãos. Não podemos deixar que os erros dos nossos pais nos dividam. Precisamos de união agora mais do que nunca. As palavras dele ecoaram, ainda que a dúvida pairasse no ar. Maria aproveitou a oportunidade para abrir seu coração. Mas o que os dois amavam era tão real quanto nós. E se nós já somos fruto de uma mentira, como podemos confiar uns nos outros? O olhar dela buscava apoio, mas a tensão crescia entre os irmãos. Pedro, angustiado, respondeu com firmeza. A verdade machuca, Maria. A gente não pode se tornar refém dela. Nós temos que seguir em frente. Foi quando Ana, a mais nova, falou baixinho, mas com uma força inesperada. E se a verdade for a única coisa que pode nos unir? Porque, por um lado, eu estou desesperadamente tentando encontrar meu lugar e, por outro, sinto que essa bagunça familiar está tomada por sombras. João, percebendo que a conversa estava se distorcendo, sugeriu que tentassem encarar a carta diretamente. Vamos ler de novo, vamos entender isso juntos. A proposta foi recebida com olhares hesitantes, mas a necessidade de clareza era maior que a fraqueza do medo. Todos se sentaram, ainda na cozinha, e a tensão estava quase palpável. O silêncio era cortado apenas pelo sussurro das palavras da carta. À medida que João lia em voz alta, cada frase parecia desencadear novas emoções, novas destruições ou esperanças. Os segredos poderiam ter sido revelados, mas o que mais ainda poderia vir à tona? Enquanto as vozes se tornavam ecos ao fundo, uma batida forte ressoou na porta da entrada. Alguém havia chegado de surpresa. O coração de João pulou no peito. Quem seria? E como isso mudaria o que estavam herdando? João olhou para a porta, o coração acelerado. A batida forte parecia ecoar na sua mente, misturando-se ao turbilhão de emoções que ele e os irmãos estavam enfrentando. Pedro também se virou, atravessando um olhar nervoso com João. Quem será? Perguntou, mais para si mesmo do que para os outros. Ana, a mais nova, não conseguiu conter a curiosidade. Levantou-se e caminhou até a entrada sem pensar duas vezes. Maria a seguiu, mas a hesitação de João o fez parar. Ele queria que tudo ficasse claro, mas ao mesmo tempo tinha medo do que poderia acontecer. Eu vou abrir! Gritou Ana, já pegando a maçaneta. O barulho do metal ecoou e, com um giro rápido, a porta se abriu. A luz do dia grudou em seu rosto, criando um quadro dramático. Do lado de fora estava um homem. Ele parecia desgastado pelo tempo, com traços que eram familiarmente estranhos. João já havia visto aquele rosto, ou pelo menos um parecido, mas a articulação entre a realidade e a memória se despedaçava no momento. O homem encarava Ana, mas logo seus olhos partiram para os outros irmãos, ágeis e desconfiados como pássaros. Desculpem, eu sou o Felipe, amigo do seu pai, ele disse, e a voz carregava uma mistura de dor e insegurança. Precisamos falar, é urgente. João, sentindo um impulso de proteção, deixou a insegurança de lado. Ele já estava cansado de segredos e sombras, e a presença daquele desconhecido só despertava mais perguntas. Manda a real, cara. O que você quer? Felipe respirou fundo, como se estivesse se preparando para um ataque. Eu sei o que aconteceu com a sua família, com a história de vocês. Não estou aqui para criar mais confusão, mas sim para esclarecer. Maria, por sua vez, estava intrigada. Esclarecer o quê? Nós não queremos mais mentiras. A indignação dela saltava à vista. Todos estavam em alerta, prontos para defender a própria história. Precisamos de respostas, perguntou Pedro, a raiva agora misturada com uma pitada de esperança, como se o desconhecido pudesse oferecer um pedaço de verdade que os ajudasse a colar os cacos da família. Eu sei sobre a carta, Felipe respondeu sem vacilar, e sobre coisas que seus pais nunca contaram, segredos que podem mudar tudo o que vocês acreditam sobre a sua família. As palavras dele pendiam no ar, como um peso que paralisava o ambiente. Ana olhou para João, seus olhos marejados refletindo a fragilidade da situação. O que você sabe? Ela perguntou, quase sussurrando, como se fosse uma oração. Felipe hesitou. Não posso falar aqui. É muito complicado. Tem que ser onde ninguém possa nos ouvir.
Ele olhou para o campo ao redor, como se fossem espectadores de uma trama que não pediram para viver. João sentia um nó se apertar em sua garganta. Ele queria saber, mas também temia as respostas. O que mais poderia vir à tona? E se a verdade fosse ainda mais dolorosa do que a mentira que eles já estavam vivendo? Ele respirou, pronto para entrar diante de mais um abismo. Ok, nós vamos ouvir você, decidiu João firme. Mas se for apenas mais uma confusão, a gente não vai deixar isso passar. Felipe assentiu, meia esperança nos olhos cansados. Só peço que estejam prontos. O que você descobrirão pode mudar tudo. As palavras dele ecoavam, enquanto João e os irmãos trocavam olhares nervosos. Eles estavam prestes a entrar em um caminho que talvez não pudesse ser desfeito. Novamente, a vulnerabilidade invadia o pequeno espaço que ainda chamavam de lar. Que segredos ainda estavam enterrados? Declaradores de um laço oculta? E o que mais precisavam saber sobre quem eram de verdade? João respirou fundo, a tensão em seu peito pulsando como uma bateria em compasso acelerado. Ele olhou para os irmãos. Ana, com o olhar ansioso. Maria, com a indignação à flor da pele. E Pedro, claramente dividido entre a curiosidade e o ceticismo. Cada um carregava o peso das suas próprias inquietações, mas todos estavam ali, juntos, prontos para enfrentar o desconhecido. Vamos para a clareira lá atrás, sugeriu Felipe, quebrando o silêncio. Lá é mais seguro. Os irmãos hesitaram, mas a necessidade de entender a verdade levou todos a concordar com um movimento silencioso. A clareira nos fundos da casa sempre foi um lugar especial onde compartilhavam risadas e brincadeiras de infância. Agora parecia um palco para um drama que eles nunca imaginaram viver. Caminhando juntos, o cheiro da grama cortada misturava-se ao ar quente da tarde, mas a leveza do dia não refletia a atmosfera intensa que os rodeava. Felipe liderou o grupo, espiando por cima do ombro, como se garantisse que não eram seguidos. Quando chegaram ao local, a luz filtrada pelas árvores criava um mosaico de sombras e reflexos. Felipe se virou para eles, e antes que ele pudesse começar a falar, Maria interrompeu. Por que você não nos contou isso antes? Se você sabia de algo, deveria ter vindo há mais tempo. Eu precisava de coragem e a situação não era fácil, respondeu Felipe, a voz tremendo com uma emoção reprimida. Fui acolhido na sua casa quando éramos crianças. Vi coisas, ouvi coisas, mas nada era o momento certo para falar. A vida me levou para longe, mas eu sempre fui grato à sua família. E o que eu sei sobre a carta, bem, é sobre quem vocês realmente são. Ana deu um passo à frente. Sobre quem nós somos? O que você quer dizer com isso? A confiança na voz da menina fazia João sentir uma centelha de esperança. Ele queria acreditar que poderiam descobrir algo que justificasse tantas lacunas. Seus pais, eles não eram apenas quem vocês pensavam que eram. Havia segredos, coisas que poderiam mudar tudo. Sua origem, sua história e talvez até mesmo a razão pela qual vocês estão juntos, como irmãos. João sentiu um frio na barriga. Mas como isso pode ser verdade? Se nossos pais esconderam isso, por que deveríamos confiar em você? Felipe hesitou novamente, os olhos passando para cada um dos irmãos, como se pesasse suas reações. Porque eu estive lá. Era um tempo perigoso, coisas estavam acontecendo, e o que eu souber pode não apenas revelar o passado de vocês, mas também proteger sua vida e a de todos ao seu redor. Há pessoas que não gostariam que isso viesse à tona. A tensão no ar se intensificou. O sol começava a se pôr, as sombras se alongando e cobrindo a clareira como um aviso da escuridão que se aproximava. Pedro, nervoso, encarou Felipe. Você não está assustando a gente. Você tem que nos mostrar a verdade. Não podemos viver com suposições. Eu tenho documentos, cartas, algo que pertenceu a seus pais, Felipe respondeu. Mas preciso que vocês escutem com atenção. Essa não é uma simples história de família. É muito mais que isso. É uma história de sobrevivência e, talvez, amor. As palavras de Felipe se infiltraram nos corações dos irmãos, fazendo-os sentir um misto de medo e expectativa. Eles se entreolharam, suas expressões refletindo a urgência desse momento. O que mais poderiam descobrir? E qual a relação disso com eles? Lembrem-se, espero que estejam prontos para a verdade. O que vier a seguir não é leve.
afirmou Felipe, preparando-se para compartilhar, enquanto os irmãos se agarravam à mão um do outro para encontrar força no meio da incerteza. No ar, pairava uma pergunta ressoante. Estariam realmente prontos para enfrentar o que estava prestes a ser revelado? O silêncio na clareira era palpável. Até mesmo os pássaros pareciam ter suspendido seu canto, como se estivessem esperando pela revelação que se aproximava. Os irmãos juntaram-se mais, seus braços entrelaçados como se aquele laço físico pudesse garantir força emocional para o que viria a seguir. Felipe, segurando um envelope amarelado em mãos, começou a falar com uma lentidão quase agonizante. Eu encontrei essa carta há muitos anos. Quando decidi voltar a essa cidade, percebi que poderia ser a chave para vocês. Seu pai teve uma vida cheia de perigos, decisões difíceis. Ele lutou muito para proteger a família de coisas que seriam impensáveis. Ana, com a voz trêmula, perguntou: que tipo de perigos? O que poderia ser tão grave que ele esconderia de nós? Felipe respirou fundo, como se cada palavra que chegasse a seus lábios tivesse que pesar muito. Seu pai estava envolvido com pessoas que tinham intenções ruins, e por causa disso, certas verdades foram mantidas ocultas. Eles queriam proteger vocês a todo custo. A carta fala sobre alianças, segredos e também de um amor que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nunca se apagou. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, mas ela não cedeu à dor, sentindo mais raiva que tristeza. Um amor a que custo? Por que esconder algo que poderia ser importante para nós? Felipe continuou, ignorando a indignação dela, sua voz inabalável. Os seus pais estavam tentando proteger não apenas vocês, mas também suas próprias vidas. Alguém os vigilava, e essa vigilância não acabou, continua até hoje. Um calafrio percorreu a espinha de João. Se isso é verdade, está acontecendo agora? Estamos em perigo? O vazio se aprofundou ao redor deles. As árvores ao redor pareciam mais sinistras. A luz do sol já havia partido, e a noite começava a levantar suas garras escuras. Felipe soltou um suspiro. Os documentos que mencionei estão aqui, e eles trazem mais luz sobre o que vocês são, sobre suas origens. Mas eu não posso entregar isso sem que estejam preparados para o que poderão encontrar. Estamos prontos, diga logo! Pedro gritou, a ansiedade dispondo suas palavras com uma rapidez indesejada. Felipe hesitou um momento. Vocês estão prontos para descobrir que suas vidas não são o que pensavam? Prontos para enfrentar verdades que mudariam a forma como veem vocês mesmos e ao mundo? Uma rápida troca de olhares entre os irmãos fez fluir uma decisão silenciosa. Eles assentiram em uníssono. Sim. Felipe, finalmente, entregou o envelope a João. Abra, mas lembre-se, depois desta noite, nada será como antes. Com as mãos tremendo, João sentiu o papel fino deslizar sob seus dedos. Ao quebrar o selo, um misto de ansiedade e expectativa borbulhou dentro dele. Uma frase se destacou pela bruma do momento. A verdade é um fio que pode nos unir, mas também pode nos separar. As palavras ecoavam na mente de todos. O que estaria escrito naquelas páginas poderia tanto conectar como destruir? Preparando-se para ler em voz alta, João podia sentir o peso da responsabilidade em suas costas. Ele mal conseguia respirar. As inoportunas perguntas sobre o que estava por vir infinitamente repetidas em sua mente. E com um sopro forçado, ele começou a ler, enquanto a escuridão os envolvia. Quando suas vozes se dissiparam na noite silenciosa, um grito cortou o ar, uma sombra se movendo entre as árvores. Alguém os estava observando. Quem poderia ser? João parou de ler, o papel tremendo em suas mãos. O grito ainda reverberava na clareira, enquanto um eco de medo e curiosidade se espalhava entre os irmãos. Maria, com o coração acelerado, aproximou-se de João, olhando profundamente em seus olhos, buscando segurança. Quem era? Questionou Pedro, sua voz baixa e trêmula. A adrenalina pulsava nas veias de cada um deles, e a escuridão ao redor parecia um manto ameaçador. Eles estavam expostos, vulneráveis. Pode ter sido apenas um animal. Felipe tentou aliviar a tensão, mas já sabia que isso não acalmaria os irmãos. Os olhos de Ana fixaram-se em Felipe, como se ele tivesse o poder de desvendar todos os seus medos. Mas e se não for? E se for alguém que sabe o que encontramos? Precisamos nos afastar daqui, João sugeriu, ainda segurando a carta.
O peso dela parecia maior a cada instante, um símbolo do que estava em jogo e do que ainda precisavam descobrir. E se o que lemos mudar tudo? Disse Ana, olhando para a escuridão com um misto de firmeza e insegurança. Esse amor, essas verdades, quem somos, o que mais podemos descobrir? Felipe olhou bem nos olhos dela, um misto de empatia e urgência na expressão. O que está nessa carta pode não ser só um segredo familiar. Pode ser um cerne de algo que ameaça as suas vidas. João, sentindo o peso do momento, abreviou. Vamos, precisamos ir para casa. Ele começou a andar, mas a voz de Maria parou o grupo. E a carta? Devemos ler tudo. Agora não é a hora de ficar curiosos. João respondeu, a respiração pesada, mas a insistência de Maria o fez hesitar. As palavras da carta estavam queimando em sua memória, e embora quisesse se afastar da ameaça, a ideia de deixar um segredo tão pesado para trás o incomodava ainda mais. Felipe, percebendo o conflito, interveio. Sugiro que leiam o que lhe foi revelado, mas façam isso em um lugar seguro. Preparem-se para o que é a verdade e lembrem-se que não estão sozinhos. Precisamos de um lugar onde possamos nos proteger. O grupo se pôs em movimento, as sombras dançando ao redor deles enquanto se afastavam da clareira. As árvores, agora como sentinelas silenciosas, pareciam escutar seus passos apressados. João liderava, a carta prensada contra o peito, o coração batendo em um ritmo acelerado. Enquanto caminhavam, uma presença sentida, mas não vista, seguia à distância, sempre em movimento, como uma sombra aterrorizante. Você acha que podemos confiar nele? Ana perguntou baixinho a Maria, referindo-se a Felipe. O olhar de Maria era de incerteza, mas também de esperança. Ele sabe mais do que está mostrando, mas o que podemos fazer? As palavras cortantes de João eram urgentemente claras. Precisamos descobrir a verdade, não só sobre nossos pais, mas sobre nós mesmos. Uma vez em casa, em um dos quartos, eles se reuniram em torno de uma mesa, corações ainda acelerados. A luz fraca de um abajur quase não iluminava os rostos angustiados. João abriu a carta novamente, o papel amarelado parecendo mais pesado. O que mais estava escondido atrás daqueles segredos? Eu vou ler em voz alta, anunciou João, sua voz firme, embora seu coração estivesse hesitante. Ele queria acreditar que a verdade os uniria, mas o medo do que poderiam encontrar fazia suas mãos tremerem. Seja o que for, é hora de enfrentar Iti, Maria sussurrou. Ao ler as primeiras linhas, uma frase saltou aos ouvidos de todos, gelando a atmosfera. Cuidado com aqueles que se aproximam sob a luz, pois a escuridão é onde a verdade se esconde. Um silêncio mortal caiu sobre eles, enquanto olhares de desconfiança e incerteza se entrelaçavam. Quem seria essa ameaça? E por que o passado de seus pais parecia perseguir suas vidas? João levantou o olhar, encarando os irmãos. Temos que descobrir quem está por trás dessa vigilância, e precisamos fazer isso antes que seja tarde demais. A tensão pairava no ar, um pressentimento de que algo estava prestes a se revelar. E enquanto João continuava a ler, uma janela se abriu numa fração de segundo e uma figura passou correndo pela escuridão do quintal. O que era isso? Um novo mistério começava a se desenhar à vista deles. O pulsar dos corações no quarto se intensificou. A figura na janela era rápida e, por um instante, todos congelaram. Os olhares se encontraram e a pergunta pairava no ar. Quem estava ali? João, a carta ainda em mãos, tomou a frente. Vou verificar, disse ele com a voz carregada de determinação. Os outros irmãos o seguiram, uma mistura de coragem e medo, empurrando-os para fora do conforto do quarto. O corredor parecia mais escuro do que nunca, e cada passo era ensurdecedor. Cuidado, João! Sussurrou Ana, segurando o braço dele com força. O olhar dela era de preocupação genuína, e ele, por um momento, parou para encarar o rosto dela, vendo ali o reflexo do que todos sentiam, a necessidade de se proteger. Enquanto avançavam, a porta da frente rangeu ao ser aberta. O frio da noite os envolveu, e a brisa parecia trazer consigo um aviso sussurrante. Aqui não é seguro, pensou Maria, com a sensação de que a verdadeira escuridão estava apenas começando a se revelar. Vamos! Gritou Felipe, e a adrenalina levou-os para o quintal.
As luzes da casa atrás deles iluminavam apenas parcialmente o espaço. A sombra que viram havia desaparecido, mas cada um sabia que não estavam sozinhos. Algo vigilante os observava. De repente, uma voz feminina ecoou da escuridão. Por favor, não tenham medo, eu só preciso falar com vocês. A figura agora se materializava, e eles perceberam se tratar de uma jovem com o rosto pálido, mas os olhos brilhando com um brilho de urgência. Ela tinha cabelos longos e desgrenhados, e um manto que parecia quase transcender a realidade. A quem você está se referindo? João questionou, a defensiva natural despontando. As emoções borbulhavam, uma camada de desconfiança envolvia a cena. Eu sou Clara, respondeu a jovem, e faz muito tempo que estou tentando entrar em contato com vocês, mas o meu pai, ele não deixa. O nome dela causou um estalo de reconhecimentos em Pedro. Clara, você é... Sim, a irmã que foi dada como perdida, completou Maria, a memória invadindo-a com retalhos de histórias que ouviram sobre um passado confundido. Clara deu um passo à frente, a coragem clara em sua expressão. Eu sei o que seus pais esconderam. Eles não podiam contar a verdade, mas isso é sobre vocês, disse, gesticulando com as mãos. Se não me ouvirem, algo terrível pode acontecer. As palavras dela tremulam no ar, aquecendo a atmosfera como um raio de luz em meio à escuridão densa que os cercava. Cada um deles sabia que agora estavam à beira de entendimentos, revelações que poderiam mudar tudo. Que tipo de verdade? Indagou Felipe, sua curiosidade agora mais forte que o medo. Clara hesitou, mas a intensidade no olhar de cada um dos irmãos parecia chamá-la. Tem a ver com o que está escrito naquela carta, explicou, olhando direcionado para João. Ela é a chave que abrirá as portas para um passado que vocês nem imaginam. Mas há uma razão pela qual a escuridão se move. Há quem não queira que vocês descubram a verdade. Você fala de perigo. Quem está atrás de nós? Maria perguntou, sua voz quase uma súplica. O silêncio tomou conta novamente, e com ele veio uma nova aura de temor. A jovem Clara olhou para os lados, como se visse algo à espreita, e então se virou para eles. Eles estão mais perto do que vocês pensam. Agora, precisamos ir para um lugar seguro, ou tudo isso pode acabar muito mal. O coração de João batia rápido em sua caixa torácica, e a urgência do momento evaporou qualquer dúvida que ainda restava sobre a genuinidade de Clara. Vamos então, ele disse, tomando a liderança mais uma vez. Não temos tempo a perder. Enquanto seguiam Clara pela noite, os irmãos sentiam que um novo capítulo de suas vidas estava prestes a se abrir, mas a sombra que os caçava permanecia nas proximidades, aguardando o momento certo para atacar. E no fundo, João sabia que as respostas que procuravam estavam mais perto do que podiam imaginar, mas o que mais descobrirão sobre a linhagem familiar e os perigos que ameaçavam sua segurança. A verdade poderia ser mais sombria do que o que esperavam. Clara movia-se rapidamente, guiando os irmãos por caminhos obscuros do quintal. A lua mal iluminava o ambiente, mas a determinação em seus olhos ardia como um farol no escuro. Os irmãos seguiam, sem saber o que esperar, apenas sentindo a urgência que emanava dela, aquela que da mesma forma os instigava a deixar medos para trás. Para onde estamos indo? Perguntou Pedro, com a voz trêmula por uma mistura de ansiedades. Ele tentava manter a calma, mas a escuridão ao redor parecia se intensificar. Cada sombra parecia uma ameaça, cada sussurro do vento, um lembrete de que algo estava prestes a acontecer. Há um lugar seguro, respondeu Clara, sem hesitar, mas sua expressão era séria demais para despertar tranquilidade. Estava escondido da minha família, e há motivos para isso. Precisamos chegar lá antes que eles nos encontrem. Ana, sempre a mais sensível, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem são eles, Clara? O que você sabe? Perguntou, quase em um sussurro, esperando que a jovem confesse um pedaço da verdade. Clara hesitou mais uma vez, como se estivesse lutando internamente, pesando as palavras. Meu pai, ele contratou homens para proteger seus segredos. Eles não farão distinções. Isso envolve todos vocês. Felipe, apreensivo, olhou para a irmã. Nós não podemos confiar em você apenas por conta de uma conversa mágica na noite, disse, a frustração clara em sua voz. Queremos saber a verdade e ela pode ser perigosa. Como sabemos que realmente somos irmãos?
A tensão se instalou no ar. Eles pararam, Clara sentindo o peso de cada olhar, a inquietude palpável. Eu não espero que me acreditem completamente, respondeu ela, sua voz mais suave. Tudo que eu peço é que me sigam, e assim que estivermos seguros, contarei tudo. Naquele mesmo instante, um barulho estrondoso veio das sombras, como se ecoasse pelo quintal. Cada um dos irmãos virou-se imediatamente, os corações acelerados e os sentidos aguçados. Clara se virou também, sua expressão de pavor contradizendo sua postura confiante minutos antes. Eles estão aqui! Clara gritou, impulsionando-os na direção de um pequeno abrigo de madeira no fundo do quintal. O lugar era sem luz e parecia ter sido pouco usado, mas era o único refúgio disponível. Uma linha de figuras surgia na escuridão, silhuetas indistintas, mas nítidas o suficiente para instigar o medo. Clara puxou a porta e os irmãos entraram apressados, um a um, antes que fossem descobertos. No interior, a escuridão tomou conta, mas a proximidade deles também trouxe um fio de segurança. Clara acendeu uma pequena lanterna, revelando paredes cobertas de fotos amareladas. Pareciam registros de uma família que viveu ali. As expressões nas fotografias eram familiares, mas cada rosto que olhavam parecia como um eco distante. Essas são nossas histórias, murmurou Maria, perdida em suas memórias. O sentimento de pertencimento misturava-se com a confusão e lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Seria possível que tudo isso fosse real? Exatamente, declarou Clara, seu olhar determinado. Eu sou parte dessa história, assim como vocês, e é por isso que precisamos entender o que está acontecendo. Para que possamos nos proteger, precisamos dos segredos que nossos pais esconderam. Uma sombra se moveu do lado de fora, levando os corpos dos irmãos a se alinharem contra a porta, prontos para qualquer coisa. João, então, com a voz baixa, disse: seja o que for que esteja lá fora, não podemos nos separar. Precisamos lutar juntos. E enquanto sentiam a pressão aumentar, uma novo par de olhos se aproximou, com uma machadinha na mão e uma intenção sombria. A verdade estava prestes a ser revelada, mas eles precisariam enfrentar os desafios para se unirem de verdade. Quem estavam realmente se tornando? A próxima verdade que vamos descobrir pode não ser o que esperávamos, sussurrou Clara, a ansiedade crescendo em todos. Eles estavam prestes a enfrentar o que nunca imaginaram, numa jornada que mudaria suas vidas para sempre. O ar dentro do abrigo estava denso, como se o silêncio pesasse sobre os ombros de cada um. Clara segurava a lanterna com firmeza, iluminando seus rostos pálidos. Pedro, no fundo, tentou controlar a respiração, mas suas mãos tremiam de nervosismo. Ana, ao seu lado, se agarrou ao braço do irmão, buscando conforto. Já Felipe, por outro lado, mantinha um olhar fixo na porta, pronto para o que estava por vir. A sombra do lado de fora parecia espessa e ameaçadora. Os irmãos não conseguiam discernir se era um homem ou um animal, mas a presença era inegável, quase palpável. A lanterna emitiu uma luz tênue e, em meio à penumbra, Clara percebeu que precisava agir. Fiquem perto de mim, sussurrou. Ela se colocou à frente, a lanterna balançando levemente. Seja o que for que venha, vamos encarar juntos. Os murmúrios abafados se interromperam quando um barulho de passos pesados ecoou, se aproximando. O coração de Maria disparou. Clara, e se for o que estamos pensando? Temos que descobrir a verdade, Maria. Se não fizermos isso, nunca saberemos. Clara sentiu a falha em sua própria convicção, mas sabia que não havia mais escolha. A única saída era seguir em frente, mesmo que o medo se arrastasse. Então, algo ressoou. A madeira da porta rangia e as figuras do lado de fora começaram a se movimentar. Clara sentiu os irmãos se encolherem, mas isso apenas alimentou sua determinação. Nós não estamos sozinhos, estamos juntos. A porta do abrigo se abriu lentamente, revelando uma figura alta, envolta em sombras. Clara não conseguia ver o rosto, mas a silhueta carregava uma machadinha que brilhava sob a luz da lanterna. Quem são vocês? A voz era grave e ressoava de maneira ameaçadora, mas ao mesmo tempo havia uma curiosidade, como se o intruso também estivesse intrigado. Estamos aqui para nos proteger, para descobrir a verdade, Clara respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Um momento de silêncio se seguiu, enquanto a figura observava cada um deles. Os irmãos trocavam olhares nervosos, mas algo naquela presença começava a parecer familiar.
Eu não quero fazer mal a vocês, continuou a figura, lentamente saindo das sombras. Quando a luz da lanterna iluminou seu rosto, todos ficaram paralisados. Era um homem de meia idade, com olhos cansados, como se carregasse um fardo imenso. Eu sou o guardião dos segredos da família, e eu sou seu tio. O choque foi palpável. Os irmãos trocaram olhares de incredulidade, sem saber se deviam acreditar naquele homem. Clara, lutando contra a avalanche de emoções, perguntou: "Por que você nunca nos procurou? O que aconteceu com nossos pais?" Ele hesitou, como se cada palavra fosse um peso que ele não queria carregar. Porque a verdade sobre eles envolve muito mais do que vocês podem imaginar. Seus pais, eles fizeram escolhas perigosas. E se eu revelar tudo, vocês também podem correr risco. Então, nós temos que descobrir sozinhos? Felipe questionou, sua voz cheia de desconfiança. O tio perguntou: "Estão prontos para ouvir a verdade que pode mudar tudo?" Os irmãos se entreolharam, a seriedade da situação começando a afundar nas suas mentes. O passado estava prestes a estourar em suas vidas de uma maneira que nunca esperaram. Sabiam que, independentemente do que esse homem dissesse, as respostas os conectariam de uma forma mais profunda e devastadora do que haviam imaginado. Clara deu um passo à frente, decidida. Sim, estamos prontos. A verdade pode ser aterrorizante, mas precisamos dela. Precisamos entender nossas vidas. Nesse momento, uma outra sombra se projetou na entrada, interrompendo o que poderia ser uma resposta reveladora. O coração deles disparou novamente quando perceberam que mais alguém se aproximava. A noite ainda guardava muitos mistérios, e eles estavam prontos para enfrentá-los. Estaria ali a chave para a conexão que buscavam, ou mais perguntas do que respostas? A tensão pairava no ar, enquanto a nova sombra se aproximava lentamente, desafiando a escuridão ao redor. Os irmãos se agruparam ainda mais perto de Clara e do seu tio, seus olhos arregalados e cheios de expectativa. O eco de passos firmes tornou-se uma batida familiar, um som que evocou memórias escondidas. "José!" exclamou o homem que se apresentara como tio, seu tom repleto de surpresa e alívio. A figura que adentrou a cabana era um homem robusto, com feições familiares que enchia o rosto dos irmãos de um misto de reconhecimento e confusão. "Eu não podia acreditar que vocês estivessem aqui", José disse, sua voz trêmula. Ele dirigiu-se a Clara, um olhar inquieto transparecendo seu alívio. "Eu sabia que você voltaria com eles. Agora é a hora de contar tudo. A família precisa se unir e o passado deve ser revelado." "Mas que história é essa?" insistiu Pedro, a urgência em sua voz desenhando o cenário de incerteza no ar. "O que vocês têm a nos dizer que pode mudar tudo?" Clara, reforçando seu papel de ligação entre os dois homens, olhou para os irmãos. "Eles sabiam muito sobre nossos pais, sobre segredos que estão enterrados, mas que ainda nos afetam." O peso das palavras ecoou na mente de todos. Deixava claro que o que estava por vir era um abismo profundo que se abriria sob seus pés. José respirou fundo, traçando um caminho entre o passado e o presente. Seus pais fizeram escolhas que poderiam ter sido diferentes. Eles ajudaram muitas pessoas, mas também cruzaram limites que provocaram a fúria de pessoas poderosas. O amor que existia entre eles foi cercado pelo medo. João, ainda segurando a carta, se lembrou das palavras que ali estavam. "Cuidado com aqueles que se aproximam sob a luz, pois a escuridão é onde a verdade se esconde." O significado começou a ganhar cor, misturando-se ao que ouviram sobre seus pais. "Mas o que isso tudo tem a ver com nós?" Maria questionou, os olhos ardendo com a tristeza de quem buscava equilíbrio. "Por que esconder essa verdade da gente? Não somos apenas filhos? Não deveríamos saber quem somos?" "Vocês são o legado deles", respondeu José, sua voz firme agora. "E o que está em jogo é a sua segurança. O passado persiste. Aqueles que se machucaram com as escolhas dos seus pais não descansarão até que a verdade seja silenciada. Foi por isso que eu nunca os procurei. Eu queria proteger vocês."
Um silêncio mortal. As palavras caíam como pequenas pedras em um lago calmo, criando ondas que refletiam a perplexidade e a indignação. Se nós formos um alvo, então precisamos ficar juntos, disse Ana, com a determinação que vinha da força de desejar um lar verdadeiro. Não vamos deixar que o que fizeram com nossos pais nos afaste. Os irmãos assentiram em uníssono, a realidade de seus laços reforçada na adição dessa nova camada de entendimento. Clara olhou para os dois homens. A serenidade de saber que poderiam ser a resposta um do outro começava a se firmar. Então podemos lutar contra isso. Precisamos nos unir, descobrir o que realmente aconteceu e mudar nosso destino. Por isso, estamos aqui. José e Felipe trocaram olhares. A verdade estava pronta para ser revelada, e ao abrir aquela caixa de Pandora, esperavam que a luz pudesse finalmente dissipar as sombras que pairavam há tantos anos. Juntos, podemos nos proteger e desvendar o que realmente aconteceu, declarou José. E enquanto enfrentar o que está à espreita, vocês devem estar cientes de que o amor não se apaga, mesmo em meio ao caos. Finalmente, todos se voltaram para a porta que levaria a um novo caminho. Vamos, disse João, a voz imbuída de coragem. Assim que sairmos daqui, devemos agir rapidamente. Vamos descobrir a verdade, manter uns aos outros a salvo e buscar nossos destinos. Assim, em unidade e força, eles deixaram o abrigo. O luar soltava filamentos de luz, iluminando o caminho que os guiaria em direção a um futuro incerto, mas promissor. Estava claro que as sombras não seriam fáceis de enfrentar, mas juntos aprenderiam a arte de viver com a verdade, abraçar a família e refazer seus laços através da dor e da revelação. E venceriam, pois conhecendo seu passado, encontrariam sua verdadeira essência. Naquela noite, as estrelas eram testemunhas de um pacto silencioso entre os irmãos. Não se deixariam vencer pelo medo, mas se tornariam a esperança que seus pais haviam sonhado. Precisamos de você. Se você gostou dessa emocionante conclusão, inscreva-se imediatamente no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você acha. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa fazer isso. E só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de ajudar o canal a crescer.